Depois desse período chamado Armagedon, em que os exércitos do maligno serão todos derrotados, Satanás será preso por 1000 anos, Jesus estará ali inaugurando então o seu reinado, o seu reino de 1000 anos. E isso vai ser algo extraordinário, conforme nós encontramos em Isaías capítulo 11, no capítulo 65, Apocalipse, versículo 20, de 1 a 4, onde nós encontramos os termos sobre o reino milenar de Cristo, o período em que Cristo vai reinar com a igreja no mundo, e nós vamos ter um momento extraordinário da face da terra, da história da humanidade. Esse governo que as pessoas hoje suspiram, buscam, e que aceitarão o anticristo como sendo esse que vai colocar ordem no caos, que na realidade depois é manifesto que ele é um ser cruel, é um ser horrendo, é um ser das trevas, um ser do mal que veio matar, roubar e destruir. Jesus Cristo finalmente ele vai implantar o seu reino, um reino milenar, um reino onde ele estará, repito, reinando com a igreja, e ali nós teremos um momento de ouro da humanidade. Em Apocalipse capítulo 20 nós encontramos detalhes sobre este período. O anjo forte ali é incumbido de aprisionar o dragão. No versículo 1 nós encontramos: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. O dragão é aprisionado no abismo, conforme nós acabamos de ler. No versículo 2 e versículo 3, complementa-se essa ideia quando diz: ele, o anjo, segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Por isso que vai haver um período de paz, um período onde Cristo reina com a igreja, um período de justiça, um período de prosperidade. Por quê? Porque os homens não terão a presença do maligno para os colocarem contra Deus. Ele estará aprisionado por 1000 anos, e aí, com certeza, vamos ter um período de estabilidade e de paz na terra como nunca antes. Mas ainda em Apocalipse 20, versículo 4, diz assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esses tronos aqui, evidentemente, está se reportando àqueles que são seguidores de Cristo, que formam a igreja, que estarão reinando com Cristo nesse período chamado milênio. No versículo 5 diz: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Em Mateus 19, versículo 28, nós encontramos o seguinte: quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Veja que Jesus está falando para os apóstolos. Evidentemente, os apóstolos, colunas da igreja. Essa mensagem está se referindo à igreja, que Jesus está dizendo que ele, junto com a igreja, estarão reinando durante esse período chamado 1000 anos, e a igreja estará julgando o quê? As 12 tribos de Israel. Então, o povo de Israel que se converte na tribulação, junto com os gentios que também se converteram na tribulação, após a batalha do Armagedon, o aprisionamento do diabo, existirá esse período em que essas pessoas que não aceitaram a marca da besta, que não se curvaram diante de Satanás, aqueles que não adoraram o falso profeta, eles entrarão nesse período chamado milênio, e aí a igreja reinando com Cristo. Por isso diz que reinará sobre as 12 tribos de Israel e aqueles que se converteram no período da tribulação. Nesta seção nós encontramos 6 vezes a expressão 1000 anos. No versículo 2, versículo 3, 4, 5, 6 e 7 no livro de Apocalipse capítulo 20. Aponta para um futuro governo sobre a terra, exercido pelo príncipe da paz durante 1000 anos. Jerusalém será a capital religiosa do mundo nesse período do milênio. Será o centro de adoração para todos os povos. Veja o que diz o profeta Jeremias no capítulo 3, versículo 7. Naquele tempo chamarão a Jerusalém de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. O reino de Cristo será universal, ou seja, todos, em absolutamente todos os lugares, em todas as nações, todos os povos, todas as línguas, estarão conhecendo o Senhor Jesus Cristo. Não é como hoje, que o conhecimento de Cristo é restrito apenas a alguns lugares do planeta, mas nesse período, no milênio, não, o conhecimento sobre Cristo será geral. O reino milenar de Cristo nós encontramos aqui nessas duas passagens,
3. Isaías capítulo 11, Isaías capítulo 65 e Apocalipse capítulo 20, que vai detalhar como será esse período chamado milênio. Vamos contemplar aqui as principais características do milênio. Olha só, a Bíblia diz que haverá justiça, justiça perfeita. O profeta Isaías 11:2 diz: julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra e ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Justiça como nunca houve na face da terra. Jesus Cristo reinando com uma igreja de uma maneira perfeita, sem haver dois pesos e duas medidas. Todos conhecerão a Deus, é aquilo que nós falamos, do conhecimento universal sobre Jesus Cristo. Em Jeremias 31:34, o profeta diz: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem a cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Que período maravilhoso será esse para a humanidade, onde a adoração a Deus será uma constância, onde as pessoas não estarão mais nos bares, bebendo, na incredulidade, na idolatria. Não, tudo está indo em uma única direção, que é o louvor, o engrandecimento, a adoração ao Deus Todo-Poderoso. E teremos, por isso, um período tão maravilhoso como esse. A paz, é dito em Isaías capítulo 11, será uma paz perfeita também. Olha só o que diz o versículo 6. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. Veja que foi mudada toda a natureza aí dos animais selvagens, de toda a violência, de toda a truculência será tirada. Agora há uma paz estabelecida porque uma harmonia entre a criação. Versículo 7 diz: a vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, o leão comerá palha com o boi. Prosperidade, olha só o que acontece nesse período milenar. O deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Eles verão a glória do Senhor e o esplendor do nosso Deus. Isaías 35, de 1-2. Prosperidade é o que todo mundo busca agora no presente momento. Mas a gente vê um mundo injusto, a gente vê um mundo onde alguns possuem muitos e muitos não possuem quase nada. Mas nesse período milenar haverá realmente uma equidade, um equilíbrio para toda a humanidade. Vamos falar da longevidade como uma característica marcante também desse período chamado milênio. Olha o que diz a palavra do Senhor. Nenhum morador de Jerusalém dirá: estou doente. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. Veja que a longevidade é uma marca incontestável desse período onde Jesus Cristo estará reinando. O domínio universal de Cristo será também algo marcante, será evidente. Zacarias 14, versículo 9 diz: o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Vamos dar uma olhadinha como será o trabalho nesse período milenar. Eles plantarão vinhas e comerão o seu fruto, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore. Desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos, não trabalharão em vão.